Hoje nossa entrevista é sobre a superdotação intelectual, que é caracterizada pelo desenvolvimento de uma habilidade significativa superior à da média da população em alguma das áreas do conhecimento, podendo se destacar em atividades como acadêmicas, criativas, de liderança, artísticas, psicomotoras ou de motivação. Conheça André de Francisco Longo, que aos 47 anos de idade recebeu o diagnóstico e hoje nos explica como entender este novo momento da vida. E hoje nós vamos falar de uma área bastante importante da ciência: crianças e adultos com superdotação. Você já pensou o que é uma criança superdotada, um adulto superdotado? Muitas vezes a gente confunde uma criança agitada com uma criança que tem diversas habilidades, mas não sabe se expressar. E assim é os adultos também. E para entender um pouquinho esse universo, a gente vai conversar hoje com o André de Francisco, que aos 47 anos de idade, olha só, não é tarde nunca para a gente se descobriu que era um superdotado. André, tu sempre teve esse diferencial. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui falando desse tema. Eu que aceito o convite, Sandra, é sempre um prazer voltar a te reencontrar e conversar contigo aqui. Pois é, André, a gente se depara muito com criança que às vezes dá vontade de amarrar na cadeira, porque eles falam o tempo todo, eles quebram os brinquedos, eles destroem um controle remoto, enfim, eles têm uma ansiedade em querer dominar tudo. É que a gente que não entende, que não tem um pouco de conhecimento, acha que a criança tem algum problema. Ela tem realmente? O que acontece, né, Sandra? Para mim foi uma grande novidade a questão da superdotação. Eu era uma criança muito agitada, também não parava quieto. E o que ocorreu? O meu filho, que estuda na escola básica, fez um diagnóstico, enfim, foi chamado para conversar, enfim, também é agitado, e fez uns testes, o teste de QI dele deu alto. Eu estava também ouvindo falar e acompanhando uma profissional de São Paulo, que é a Nathalie, que trabalhava com pessoas superdotadas, e eu falei, olha, eu vou me submeter a um teste supervisionado para ver, porque eu também era muito agitado. Sim. E isso é importante, é algo importante para os pais conseguirem ajudar seus filhos na escola, para não passarem pelas mesmas dificuldades que eu passava. Qual que é a principal dificuldade do superdotado? Tá? Ele é muito agitado, ele vai focar naquilo que realmente ele quer e busca a sua atenção. Então, eu acabei fazendo um teste supervisionado, e daí depois com a Mensa, que é uma associação que existe no mundo inteiro e representa pessoas que têm um QI, que são considerados acima da média, e eu não sabia. Sim. Eu fiz o teste, também o teste supervisionado, fiz da Mensa, e daí entraram em contato comigo e falaram, olha, cara, tu é superdotado. E eu falei, tá, e daí? Ele falou, daí nós vamos te ajudar a entender algumas coisas a mais da tua personalidade. Por exemplo, tu é agitado? Sim, sou agitado. O que tu faz? Eu sou curioso, sou extremamente curioso. Eu gosto de ler, gosto de escrever, eventualmente gosto de números. E então eu aceitei entrar para a sociedade. A partir disso tem grupos, inclusive um colega nosso da Mensa decifrou a equação do milênio, fiquei sabendo, que foi uma coisa bem bacana. E a Mensa é uma sociedade que reúne pessoas que têm um percentil de QI acima de 98%, ou seja, 2% da população mundial. Nossa, é pouquíssimo. 2% da população mundial. Então eu fiquei feliz, né, e achei bacana e comecei a interagir com pessoas que eram muito parecidas comigo. Muito parecidas comigo, porque o superdotado tem uma coisa que eventualmente eles gostam de ficar quietos e sozinhos. E trabalham quase que sempre. Eles dizem, vou tirar férias, meu superdotado está trabalhando, ele está produzindo, ele está escrevendo, ele está lendo. Então, com base nesse diagnóstico, eu consegui ajudar quem está próximo a mim, justamente incitando a curiosidade para assuntos que são necessários, porque tu vai dizer, pô, André, mas tu era um superdotado que tu não ia bem na escola. Sim, eu era. A maioria dos superdotados não vão bem na escola. O que ocorre? Eventualmente, eles focam em algum curso, em alguma área de conhecimento que eles gostam, e vão lá e fazem todas as provas e passam. Daí tem que recorrer ao Poder Judiciário para conseguir ou ingressar num vestibular antes. Tem um colega nosso que passou em medicina com 11 anos, ou concluir uma faculdade antes. Então, essas são vantagens. Daí,
E também tem desvantagens que tu tem que aprender a se administrar. Com Porque certeza. muitas vezes o pensamento não é o mesmo pensamento que tu tá pensando sobre um assunto, não é o mesmo pensamento que vai obter de uma média. Tu tem que trabalhar aí a inteligência emocional. Só que me chamou a atenção que depois desse teste, umas pessoas de Portugal entraram em contato comigo e falaram: "Ô André, tu gostaria de participar do Genetic Intelligence Project, que é um projeto que está mapeando todos os superdotados do Brasil com base em exame genético, para minimizar o erro de teste de QI, mesmo que supervisionado." Sim. E sendo o teste de QI, como eu fiz, que foram várias baterias e durou um mês, ele é muito extenuante, para não dizer muito chato. Então, para o pai e para a mãe que querem submeter os seus filhos a fazer um teste de QI, se preparem, ele pode fazer, mas vocês vão ter que conversar muito com ele, que ele vai achar chato. Por quê? Porque é muita correlação lógica. Nas seguras não tem resposta específica pronta, não é aqueles testes padronizados que se baixa. São vários, né? As psicólogas, enfim, que trabalham especificamente com isso, acabam nos ajudando. E daí, nesse teste genético, ocorreu a comprovação do QI. E daí eu entrei para a ISE Society, que é uma sociedade onde o percentil o mínimo de QI é 154%, 154 o QI. Sim. E eu entrei com os 130 por feitos relevantes. Tem a variação, a margem de erro, mas eu entrei por essa questão. E na iHike Society, que é uma sociedade de alto QI de Nova York, que também tem alguns brasileiros, tem, eu acho, 12 brasileiros. O que as pessoas fazem? Se elas têm um problema, elas vão lá, colocam no grupo dessas sociedades. Sim. E sempre tem alguém ali para ajudar a resolver. Então, tem grupos de pessoas que gostam de espiritismo, tem o grupo jurídico, eu faço parte do grupo jurídico, tem astronomia, tem até astrologia, pessoas que gostam de estudar essas culturas dos povos originários, que é uma coisa que eu também acho bem bacana. Isso me ajudou muito a me entender melhor, entender por que muitas vezes eu gosto de ficar lendo sozinho, de fazer as minhas coisas. E uma coisa bacana, quando eu entrei para a ISE Society, o que eu tive que provar? Eu sou formado em Direito, fiz mestrado em Economia e tinha desenvolvido um programa de informática, um algoritmo, e eu falei: então, tu constrói para mim e faz seu algoritmo funcionar. Eu peguei lá, fui e fiz, que é algo que me ajuda, enfim, nas minhas rotinas. Sim. Do dia a dia. E daí, depois disso, fiz uma certificação na área de informática, né, em programação. E foi isso, isso que aconteceu. Eu muitas vezes pergunto: mas será que eles não erraram? Daí depois, vendo os meus colegas, eu pensei: não, o pessoal é meio parecido mesmo. Sim. Eles são meio parecidos. Muitos acham que é vítima de preconceito, algumas vezes, para pensar um pouco diferente. Eu, por exemplo, tinha 7 anos, eu gostava de dançar, eu ia no Jupen. Hoje eu pratico yoga, né? Então, o yoga me ajudou muito, o caminho de yoga me ajudou muito na questão do aqui e agora, porque a mente é muito agitada. Verdade. Né? Então, o fato de realmente estudar a filosofia, né, desses povos originários, a questão do yoga, que é uma filosofia, não é uma religião, ela ajuda muito e me ajudou muito, inclusive na descoberta, porque eu pensava: poxa, e também excelentes profissionais que me acompanharam, né? Pensava: poxa, mas eu não sou hiperativo, tem dias que eu não fico o tempo inteiro agitado, mas eu tenho muita curiosidade, né? Então, essa foi a jornada. E por que chamaram de superdotado? Porque a média no Brasil é 80, 85 o percentil. E o primeiro teste que eu fiz, cravei 130. Eu nunca tinha feito os outros, eu cravei 130. E depois esses outros de genética deu mais alto. Então, achei, alguma coisa tem, né? Então, foi bem bacana isso. Ajudou a me entender, eu me entender de uma forma melhor, até para conviver com outras pessoas, para entender o porquê que eu gosto tanto de yoga e tenho curiosidades por algumas coisas que muitas pessoas não gostam. Então, se, por exemplo, a pessoa gosta de estudar astronomia e astrologia, né, que são coisas diferentes.
vê correlação com economia, vê correlação com o direito, é um pesquisador. Tem que ir a fundo. Alguns colegas até já conversaram comigo dizendo, André, eu me sinto agoniado, eu me sinto aflito, porque eu gosto muito de estudar. Então, uma colega falou, eu gosto muito de estudar direito, mas eu nunca estou satisfeito. Bem normal, né? Então, tem que ir estudando, tem que aprender mais. Tem um colega, um presidente de associação, que ele tem 8 faculdades. Por quê? Porque ele acabou uma dele, teve interesse, ele foi estudar outra, ele fez o mestrado, fez doutorado, fez pós-doc, e ele tem me incentivado muito, falando, André, nunca para de estudar. Porque com isso, tu vai sempre manter o máximo da tua cognição em funcionamento e vai sempre manter essa curiosidade ativada de uma forma saudável. Com certeza, isso serve até para as pessoas que não têm uma superdotação. Nunca deixar de estudar, deixar a mente silenciar, ela sempre tem que estar em movimento para que a gente tenha resultados. É no dia a dia, né? Sim. Tem como ser diferente. E muitas vezes o que acontece com o superdotado é aquele clique, né? Que a pessoa está lendo, daqui a pouco tem insight. Sim. E a ideia, claro, é utilizar todo esse conhecimento, e eu vi que as sociedades estão divulgando até o fato da minha pontuação em jornais aqui, né, fora do Brasil, e a ideia é para que adultos procurem se observar, façam uma autoavaliação, se tem uma inquietude, uma curiosidade, se acham que são inquietos, se eventualmente tem alguns picos até de humor, ficar mais quieto, que não quer dizer que a pessoa é deprimida, ela está mais quieta e está mais introspectiva, porque ela está pensando em alguma coisa. A superdotação, as pessoas não param para procurarem ajuda, para entrarem em contato com a Mensa, que ela, inclusive, os Jovens Brilhantes mandou carta semana passada para indicar, para os membros da Mensa indicarem crianças para participar. Então, tem muita troca. É muito legal. Tem o Roger, que é o vocalista do Ultraje a Rigor, que faz parte da Mensa, ele é muito ativo. E aí, eu acabei conhecendo pessoas do mundo inteiro, que foi bem legal. E abre um leque de oportunidades também gigantesca, né? Como é que um pai e uma mãe em casa, ele começa a analisar uma criança que tem atitudes diferentes, mas analisar e ver que ele tem potencial e que precisa ser ajudado para se desenvolver? Eu acho que o primeiro passo é a observação. Os pais, por exemplo, deixarem alguns dias, um dia o eletrônico de lado. Sim. E passarem a observar o seu filho. Tá? Para quê? Para tentar entender o que mundo que ele está construindo, que fantasia, conforme a idade da criança, o que ela está vivendo, se ela é muito tensa, se estoura muito a ponta de lápis quando vai escrever. Isso é uma coisa muito interessante, eu fazia muito isso. E eu estourava a ponta de lápis, eu estava fazendo isso, estava pensando em outra coisa e, tensionava. E foi uma das primeiras perguntas depois do teste de avaliação que me fizeram, estourava assim. Porque tem crianças que são, e alguns adultos até que acham que são hiperativos, mas eu tenho certeza que com muitos que eu conversei que são superdotados. Hoje é muito claro, porque o hiperativo clássico, pelo que eu percebi, muitas vezes eu achava que era hiperativo, ele acaba estagnando num determinado momento da vida. Sim. São aquela pessoa vai estar sempre precisando de ajuda, e o superdotado ele segue adiante com a orientação. Claro que o hiperativo também, mas o que acontece? O hiperativo ele é mais desorganizado, que eu acho, o superdotado. Mas o pai vai achar que uma criança é hiperativa, e se ele observar muito a criança, se ela tem extrema curiosidade, ela está indo mal na aula, mas ela conversa com todo mundo, é amigo de todo mundo na turma. Sim. Se destaca lá no futebol. Tem um raciocínio muito rápido para algumas brincadeiras. Qual é a vantagem? Observar essa criança desde pequeno, porque hoje o MEC tem grandes vantagens para as pessoas que têm essa característica, porque isso se nasce. Sim. E tem até uma classificação no DSM, né? Diagnóstico de transtornos mentais, para essa questão da superdotação. Para, a partir disso, falar com os professores, acompanhar,
e ajudar os seus filhos, que quem sabe eles possam não estar interessados naquela aula. O que o professor fez que não despertou o interesse da criança? Então, isso, claro, ser professor de criança vai ser muito, muito, muito difícil. Muito difícil, Sandra. Mas despertar de alguma forma, interagir com ela, com jogos, com algumas atividades, para buscar essas pessoas, essas crianças em potenciais, esses adultos, e com base nisso levar eles à sociedade de superdotação. Porque isso vai ajudar eles muito cedo a se desenvolverem mais, a se entenderem mais, a verem por que eles não vão se adequar a alguns certos tipos de avaliação. Pois é, isso a gente poderia dizer que é uma diferença no genoma da criança, é os mistérios da mente. Como é que a gente fala sobre isso? Eu tive um pouco de curiosidade no início, quando eu recebi, né? Esse diagnóstico. Muito curioso. Mas tudo bem, né? O que vai mudar? O que vai servir para mim? Do que vai servir para mim? Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu entrei na sociedade de superdotação, eu vi que mudou muito. Sim. Mudou muito porque hoje eu debato com colegas praticamente todo dia. Tem alguma questão, algum problema, troco ideia com esses colegas, inclusive com questões tanto pessoais quanto profissionais, que também são superdotados e ajudam a buscar soluções, enfim, sim, entendimentos. Mas o que o Dr. Fabiano me falou? Que isso a inteligência se nasce, é uma condição, e claro, durante a vida tu vai trabalhar várias habilidades que podem despertar potenciais, certo? Trabalhar várias habilidades durante a vida, mas o Einstein dizia que peixe não sobe em árvore. Então, eu gosto muito da linha de escola e raciocínio alemã, que ele trabalha educação por potencialidade. Eles já buscam desde criança, procuram detectar a potencialidade daquela criança, daquele menino, para desenvolver. Então, como eu fiz o teste genético, falaram que isso é uma condição genética. Isso está no nosso genoma. E daí o que ocorre? Tu vai pegar e desenvolver mais essas habilidades ao decorrer da vida. E tem muitos superdotados que não desenvolvem. Tem um que era presidente de uma sociedade de alto QI, que tem uma história bacana. O que ele fez? Com 20 e poucos anos, ele fez um software, vendeu o software e foi ser jardineiro. Porque aquilo lá dava qualidade de vida, ele gostava de fazer arte podando árvore, trabalhar fora de ambiente de escritório, deixava ele feliz, ele já tinha a grana dele. E é isso que a gente não entende quando as pessoas fazem. Quando as pessoas fazem. A gente critica. Mas por quê? Vai lá, usa teu cérebro para outra coisa, mas ele dizia, cara, eu estou feliz assim. Eu estou feliz assim. Então, e que ia ser 170. Tá? 170. Quanto a essa questão genética, né? Isso é tudo muito novo, mas as sociedades de alto QI, principalmente fora do Brasil, já aceitam, e tem algumas que só aceitam teste genético. Então, se coleta material, se faz os testes lá fora, se faz a testagem, depois vem o resultado e vem o feedback. E quando eu veio o meu, eu falei, tá, mas eu ia mal. Em algumas disciplinas na escola, não prestava atenção. Ah, tu não prestava atenção. Você me explicou assim, não prestava atenção porque eu achava chato. Não gostava. Eu queria fazer outra coisa, eu queria brincar com os meus amigos, eu não estava interessado naquela aula. Então, é importante, né, no diagnóstico da superdotação, principalmente para a criança, ancorar ela para ela não queimar fases. Sim. Não ser um adulto precoce, porque a criança superdotada, quando se conversa com ela, parece estar se conversando com um adulto. Tá? Então, cuidar para ela não queimar fases, para nós acompanhar e procurar extrair o máximo de potencial respeitando aquela pessoa. Por quê? Porque, eventualmente, ela não vai querer fazer ou exercer a profissão que os pais querem. Sim. Ela vai estudar, ela vai, enfim, vai trabalhar. E, tendo diagnóstico, ela vai se entender melhor e vai se relacionar com pessoas que são iguais. Então, a Mensa eu acho um grande caminho, porque a Mensa é uma sociedade muito antiga, existe no mundo inteiro, o teste é muito sério, e as outras também, a IHAICS, a E-Society também, quem me avaliou foi um português e uma francesa, que avaliaram meu teste genético e a questão do que eu tinha programado na hora que viram. Então, isso é muito legal. E a minha ideia, com a divulgação desse estudo, primeiro eu fui divulgado, né? Eu não sabia, olhei na internet... Levou até um susto. Levei até um susto, eu fui divulgado. Esse.
Então, é ajudar pessoas iguais. Ajudar crianças iguais, ajudar aquelas crianças que os pais acham que são só hiperativos e que estão tomando Ritalina, cara, que estão em casa direto, que as crianças não param quietas, podem vir tomar um café comigo, entendeu? Não tem custo, é de graça, como o André superdotado, que teve um diagnóstico que talvez eu possa ajudar, né, com a minha história de vida. E o que tudo isso agora vai ajudar também o teu cliente? Porque tu, a partir desse momento e do yoga, tu enxerga o mundo, as situações de uma forma diferente. De que forma o teu cliente entra nesse pacote? Eu procuro, Sandra, analisar com uma singularidade. Sim. E sempre com alguns aspectos econômicos, né, que são o problema jurídico, que eu posso ajudar, sim, a questão econômica vinculada àquilo que se pretende e algumas características da análise comportamental que são inerentes ao ser humano, como a ganância. Porque o processo, ele é um bem da vida pretendido, ele nunca vai dar exatamente tudo aquilo que a pessoa espera. Né? Se lembra que no processo sempre tem um terceiro, sim, que vai julgar a relação entre partes. Então é o que eu converso com alunos, enfim, que tem que buscar justamente esse equilíbrio para ter mais qualidade de vida, porque o direito é uma ciência social. Sim. Então, o que muda muito, o que eu te falo assim, é a minha correlação. Então, com o yoga, a atenção focada, a concentração. Então, eu acho que agregar valor é muito nessa experiência que a gente acaba conversando, né? É de poder conversar para minimizar o máximo número de litígios e ter um melhor entendimento para as pessoas, né? Ter uma melhor qualidade de vida, um melhor entendimento da sua busca. Porque, como o direito é uma ciência social, a sociedade é feita por pessoas. A economia, os índices econômicos representam empresas que nada mais são do que sociedades ou associações de pessoas. Nós estamos falando do pensamento humano. E quando nós falamos do pensamento humano, nós temos inúmeras divergências. Por questões culturais, por questões de estudo, por questões de ensino, por questões da personalidade, características próprias. Então, é muito difícil para o direito dar uma resposta, né? O direito está sempre atrás, buscando dar uma resposta. E nem sempre ela vai ser satisfatória. Sim. Essa resposta nem sempre vai ser satisfatória, porque ela vai depender de um terceiro. Então, trabalhar com outros juristas que são superdotados tem me ajudado muito na forma de como eles veem o mundo, como eles veem o processo. Hoje eu vejo o processo como um sociólogo alemão que era um professor da filosofia e sociologia jurídica, que é um filósofo chamado Habermas, que ele, olha, tudo é um microsistema. São microsistemas jurídicos que trabalham com microsistemas de pessoas que têm visão de mundo totalmente diferente. Quando essas visões elas não chegam a uma linearidade que ela não é comum, ocorre divergência. Se não tem entendimento para não ter litígio, muitas vezes vão buscar o direito. As terapias, de que forma ela pode ajudar um superdotado, seja uma criança, seja um adulto? Não somente o yoga, porque hoje a gente tem muitas terapias e cada um procura aquela com que tem mais afinidade. Eu acho muito legal. Por exemplo, eu agradeço muito, tenho uma professora de yoga aqui em Erechim, a Fabine, me ajudou muito. E falo sempre isso para ela. Só que ela achava estranho, que ela dizia, André, era um aluno que fazia aula de yoga, por exemplo, era todos os dias da semana, 2 a 3 vezes por dia. Então, o superdotado muitas vezes tem eu gostei do yoga, eu fui fazer yoga, daí depois fui fazer minha formação fora, também do yoga. Sim. Mas, Sandra, eu sou totalmente a favor das terapias que ajudam, tá? Vamos trabalhar no início lá, sou a favor, faço terapia também, né? Com psicólogos e também faço terapias alternativas. Eu acho que tudo aquilo que agrega valor e te faz bem, como as questões holísticas, devem ser, sim, muito respeitadas.
tá? Devem ser muito respeitadas. Hoje o SUS já tem algumas... na sua... Né, ele permite que tenha alguns atendimentos que fogem à questão específica da saúde, porque os médicos e o pessoal da saúde, eles estão com as suas agendas de regras superlotadas em razão de atendimentos e problemas que as pessoas trazem. Então, eu sou a favor a toda terapia que ajude. Vai dizer, bom, mas tem um terapeuta que ele é holístico, que ele faz uma terapia, pô, que faz bem isso, faz sentido para ti. Está te ajudando? Se está te ajudando, qual é o problema? Um exemplo da constelação familiar. Cara, há 10 anos atrás, 15 anos, ninguém falava em constelação familiar. Eu fiz uma dinâmica, uma vez de constelação familiar, e eu tive receio de falar para os outros que eu tinha feito, porque eu não sabia como é que ia interpretar. Por causa da crítica, né? Hoje o judiciário utiliza essa técnica. Hoje a técnica é utilizada pelo judiciário, as pessoas se beneficiam das constelações. Então, veja só, isso foi trazido há não muito tempo para o judiciário, depois de um estudo sério, que foi embasado em livro, enfim. E as outras terapias que são seculares e que ajudam. Então, positivista e a favor da ciência. Tá? Nada, tá? Deve descartar ou superar a nossa medicina tradicional, o sistema de saúde tradicional. Porém, eu sou totalmente favorável ao chazinho da vovó, tá? Aqueles procedimentos que se faziam antigamente que ajudavam as pessoas e que as pessoas estão vivas aí para contar que elas melhoraram, não sabe como, e que teve algum sentido e fez bem. Que são aquele eventual remédio caseiro, tá? Ou uma terapia, eu falei agora, né, da constelação, mas tem várias outras, né? Nossa, hoje tem para todos os gostos, né? Onde a pessoa mais se identifica também. Até as igrejas evangélicas fazem um trabalho fundamental na espiritualidade das pessoas. Isso, assim, é fantástico. É fantástico. Porque interagir corpo, mente e espírito. Vamos trabalhar corpo, mente e espírito para entrar em equilíbrio, se entender, para entender o outro, é um grande passo de evolução e conseguir viver o momento presente, o aqui e agora. Né? O seu eu supremo, o eu, não o ego, o eu, que eu sou, a minha singularidade, um pelinho da nossa mão não é igual a um pelinho do colega, então eu não posso comparar ninguém, comparação é violência passiva, pais. Então comparar teu filho que não está bem na aula com o que tirou a melhor nota é violência passiva, como é que tu vai saber o que cada um estava pensando, tem que conversar. E acontece esses conflitos porque às vezes os pais vê um filho, ele vai super bem, mas o outro tem um monte de dificuldades. Então o pai não consegue enxergar que ele tem qualidades junto com as dificuldades. E aí que tem que conversar, e as terapias podem ajudar muito, né? Hoje tem yoga para criança, tá? Até dentro das igrejas, dentro dos cultos, isso se ajuda muito, porque se tu está num momento que está reverberando amor, reverberando energia positiva, independente do nome que a pessoa quiser dar para aquele local, qual é o problema? Qual é o problema de estar ali, se sentir bem, se sentir feliz? Se isso está ajudando. E se ajuda na caminhada. Então, a ideia, onde falo das terapias, né, respondendo a tua pergunta, aliar a minha visão, né, aliada à questão da superdotação, eu acho que é integrar corpo, mente e espírito como um só, para a pessoa se entender e poder se ajudar e ajudar os outros. Isso aí, André. Obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho. Teria muito mais conteúdo, né? Mas a gente pode marcar outros encontros. E espero que tu, através de todo esse teu conhecimento, você também possa refletir na família de outras pessoas e que se descubra outras crianças com esses talentos e adultos também. Obrigado, Sandra, que eu agradeço.